Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Perfeito, gente? Vamos dar continuidade a essa série de resoluções, né, de questões de matemática e vamos entrar num assuntinho agora interessante. Vamos fazer umas 4 ou 5 questões envolvendo juros simples. Né? É sempre um pedido que os alunos me fazem, os leitores do site, que as dúvidas são muito grandes e isso é um requisito básico para quase todos os concursos públicos. Portanto, vamos dar uma recordada rápida, fazendo alguns exercícios simples, né? E alguns um pouco mais elaborados, para dar uma recordada legal nesse assunto, tá bom? Juros simples, recordação de conteúdo, exercício 01. Olha só o que ele diz no exercício. A importância de R$ 48.000 emprestada a 60% ao ano, no fim de 7 meses, rende juros de 4 itens, um deles provavelmente é a resposta, né? Vamos lá então, gente. Para a gente falar em juros simples, vamos recordar rapidamente duas formulazinhas básicas, fundamentais, que a gente precisa saber para resolver qualquer tipo de questão de juros simples. Veja bem, a primeira delas diz o seguinte, olha aqui, ó. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. É o famoso juros é igual a CIT sobre 100. Perfeito? E uma segunda formulazinha, né? Que é a fórmula do montante. O que é montante, né? Montante é o capital mais os juros. Vamos lembrar rapidinho para assim, a gente entender esse negócio de montante, né? Por exemplo, se você faz uma aplicação, você vai lá no banco, bota lá, vamos supor, R$ 5.000. Né? No final de um certo tempo, você tem juros, por exemplo, de R$ 1.000. O montante é o somatório do dinheiro que você aplicou, 5.000, mais os juros que você recebeu. Então você teria 5.000 do capital inicial, foi o dinheiro que você investiu, mais os juros de R$ 1.000, você teria um montante de R$ 6.000. Ou seja, é o capital que você pode retirar. Tá certo? Quer dizer, é o dinheiro que você aplicou, mais o lucro que ele gerou, que a gente conhece, né? que o lucro chama-se juros, perfeito? Então, isso é o montante, tá certo? Isso é que é o montante. Bom, vamos lá então, gente. Vamos lembrar quais são os termos, né? Juros é o dinheiro, é o aluguel desse dinheiro, é o ganho, é o lucro que você tem ao fazer uma aplicação financeira. Capital é o dinheiro que você está investindo. A taxa, né? Isso é determinado pela instituição financeira. A taxa, no caso desse nosso problema, é 60% ao ano. E o tempo foi o tempo que você deixou o seu capital aplicado, perfeito? Esse é o tempo. No caso nosso aqui, esse tempo é de 7 meses. Então, gente, é uma aplicação direta de fórmula. Só que tem um detalhe importante que a gente tem que decorar. Alguns livros, alguns autores, preferem colocar juros com uma série de formulazinhas decorrentes dessa. Né? Eu acho que a gente só deve aprender duas fórmulas para juros. A fórmula de juros e a fórmula de montante. Essa fórmula aqui só pode ser utilizada quando eu tenho taxa e tempo na mesma unidade de tempo. Olha aqui o nosso problema. O capital 48.000, tá certo? A taxa é 60% ao ano e o tempo é de 7 meses. Então essa fórmula não pode ser usada. Ela poderá ser usada se eu transformar taxa e tempo numa mesma unidade. Ou eu transformo a taxa para meses, ou eu transformo o tempo para anos. Vamos ver qual das duas fica melhor para nós? Olha só, vamos pegar a taxa de 60% ao ano e vamos transformar essa taxa, né, ao mês. Olha só, para eu fazer isso, gente, basta que eu divida pelo número de meses do ano. Então eu faço 60% ao ano, seria 60% dividido por 12, eu teria isso ao mês. Então eu tenho 60 por 12 dá 5. 5% ao mês. Quem fala em 60% ao ano está falando em 5% ao mês. Lembrando sempre que eu estou falando de juros simples, tá bom, gente? Juros compostos é outra conversa, é outro papo, é outra história. Tá certo? Então eu já consegui fazer o quê? Transformei a minha taxa que estava ao ano para uma taxa ao mês. E agora eu posso aplicar minha fórmula. Vamos fazer agora o seguinte. E se, olha só, eu tenho tempo em 7 meses. Se eu quiser transformar esse tempo para ao ano, em vez de ter meses, quantidade de meses, eu quero saber quantidade de anos. Para transformar meses para ano, no mesmo processo, eu vou dividir por 12. E aí acho 7/12 ao ano. Né? 7 meses equivale à fração de 7/12 ao ano. E a gente sabe perfeitamente o seguinte, trabalhar com um número inteiro é muito melhor do que trabalhar com fração. Então, o ideal para nós é o quê? É transformarmos a taxa que está dada ao ano
para que essa taxa seja ao mês. E aí fica muito mais simples, que eu vou trabalhar com 5% ao invés de trabalhar com 7/12 do ano, ao ano, tá bom? Então, vamos lá aplicar nossa fórmula? Agora sim, eu tenho taxa em meses e tenho os juros também em... Os juros não, a taxa, né, de aplicação também em meses, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar, gente? Olha só, juros é igual a CIT sobre 100, capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. O meu juros então seria igual a quanto? O nosso capital, 48.000, vezes a taxa, que a gente sabe que agora é 5% ao mês, vezes o tempo, que a gente sabe ser 7 meses. E agora é só continha, né, gente? Simplifiquei 2 zeros aqui de baixo, com 2 zeros lá de cima, olha lá, eu fiquei finalmente com quanto? Ó, 480, já caiu 2 zeros, né? Então, ó, juros é igual a 480 vezes 5% ao mês, vezes o tempo de 7 meses. Perfeito? Essa continha sabe quanto dá? Olha, juros é igual a 480 vezes 5 vezes 7, isso me leva a R$ 16.800. Ou seja, ao fim de 7 meses, né, aplicando a 5% ao mês, ou no caso 60% ao ano, eu teria um rendimento total de R$ 16.800. Minha resposta certa, verificando nos 4 itens apresentados, é a letra A, R$ 16.800. Tá certo? Fechamos o nosso problema. Só que antes de fechar o problema, já que a gente está falando em juros, né, fazendo uma recordação de matéria, vamos calcular também o montante, né, para não ficar no meio do caminho. O problema nós já acabamos, tá? Letra A é a resposta certa, mas vamos complementar calculando também o montante. Quem é o montante, gente? O montante é o somatório de capital mais juros, perfeito? É o dinheiro que você aplicou, mais o que esse dinheiro lhe rendeu. Então, quem é o montante no nosso caso? Ó, o meu capital aplicado foi de 48.000, mais os juros que eu recebi por essa aplicação foi 16.800, e aí eu tenho um total de 48.000 mais 16.800, isso vai me dar R$ 64.800. Perfeito? Esse é o montante. Esse é o dinheiro que está disponível na minha aplicação, digamos, na minha conta, né? Eu investi 48, recebi 16.800 de juros, então eu terei um montante que eu posso resgatar no total de R$ 64.800. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Lembrando, claro, que o assunto juros está lá muito bem explicadinho no nosso site. Então dá uma recordada geral, uma visitada no nosso site, uma recordada geral. Tá bom então, gente? Obrigado pela visualização, espero que vocês tenham compreendido essa nossa videoaula, tenham compreendido um pouquinho mais esse mecanismo de juros, essa troca de unidades. É importante, para que eu use juros é igual a CIT sobre 100, é fundamental que taxa e tempo estejam sobre a mesma unidade. Ao ano, anos, ao mês, meses, ao dia, dias. Tá bom então, gente? Vamos lá, a gente vai fazer mais algumas videoaulas falando sobre juros, tá certo? Para a gente recordar legal esse assunto e a gente ficar um pouco melhor preparado para os concursos que estão por vir, né? Estão por acontecer. Tá bom, gente? Até lá. Muito obrigado pela atenção, pela visualização e até a nossa próxima videoaula.